quinzenalmente a gente recebe o Fundo Brasil de Direitos Humanos aqui no Bom para Todos, e hoje a gente tem esse tema pertinente também ao Rio Grande do Sul para conversar com eles. E como os movimentos sociais estão na linha de frente aí da ajuda, do voluntariado, dessa solidariedade com o povo gaúcho. Desde que essa tragédia assolou aí o estado gaúcho, a sociedade civil e os movimentos sociais, então, começaram a se mobilizar para garantir abrigo digno, para garantir alimentação básica para a população que foi atingida. Eles também têm apoiado diferentes iniciativas de reconstrução no estado. O movimento dos atingidos por barragens, o MAB, e organizações parceiras reuniram sua militância para ajudar a socorrer as pessoas afetadas. Em Porto Alegre, em outros municípios dos vales dos rios Jacuí e Taquari, o MAB, então, instalou cozinhas solidárias para preparar essas refeições para as pessoas desalojadas ou que ficaram isoladas aí pelas águas. O Fundo Brasil, então, uniu-se ao MAB para arrecadar recursos para dar continuidade a essas ações solidárias. Direto de Porto Alegre, a gente recebe hoje a Alexânia Rossato, que é coordenadora nacional do Movimento dos Atingidos por Barragens, o MAB, para a gente saber como está o dia a dia aí no Rio Grande do Sul, nesse momento tão grave. E nos acompanha nessa conversa a Vânia Schoenberner, que é gerente de relacionamento com a sociedade do Fundo Brasil de Direitos Humanos. Alexânia, Vânia, sejam bem-vindas. Um prazer ter vocês aqui, poder ouvi-las nesse momento. Eu quero começar com a Alexânia, quero que ela relate um pouquinho a situação no estado, nas cozinhas solidárias que o MAB organizou. O que você tem vivenciado, então, nesses últimos dias? Seja bem-vinda. Obrigada, Thalita, obrigada, Vânia, pela companhia de vocês nessa tarde. Obrigada a todos que nos ouvem, né? Boa tarde a todos vocês. Nós estamos aqui enfrentando essa calamidade que vocês também têm noticiado pela TVT, né? Desde o dia 29 de abril, que a gente tem recebido muitas chuvas no Rio Grande do Sul. Daí nós, imediatamente, com a experiência anterior da enchente no Rio Taquari, em setembro e novembro do ano passado, reunimos a coordenação do MAB e, então, decidimos por essa iniciativa das cozinhas solidárias, que foi o que nós fizemos nas duas enchentes lá atrás, né, em setembro e novembro do ano passado. As cheias, elas começaram nos rios, primeiro no Jacuí, lá no dia 29 e 30 de abril, né, na região central do Rio Grande do Sul. Logo em seguida, nos dias seguintes, no Rio Taquari, né, começando lá pelo norte, pela serra, né, que o Rio Taquari vem descendo, todo o vale que pega as cidades mais conhecidas como Lajeado, Encantado, Mussum, Arroio do Meio, Estrela, Cruzeiro do Sul, todas essas principais cidades do Vale Taquari. Esses dois rios, eles se juntam no Rio Jacuí, né? Eles conformam o Rio Jacuí, né? Aqui que a gente chama no Baixo Jacuí, quase chegando aqui em Porto Alegre, e desaguam no Rio Guaíba, que é o rio aqui que, então, todas essas águas vieram para Porto Alegre, e por uma falta de manutenção dos diques, a gente está inundado. Porto Alegre está com grande parte da cidade, então, inundada. Havia no final da semana passada dado uma baixada nas águas do rio Guaíba, né? Mas agora com essa nova enchente do Vale Taquari, lá no Vale Taquari, as águas voltaram a subir. Então todo esse esforço de começar o trânsito a fluir novamente aqui na saída de Porto Alegre, que essa Porto Alegre ficou meio que isolada do resto do estado. Nós só tínhamos duas entradas, né, que funcionavam, ficaram estradas simples, né, super congestionadas. Então a prefeitura, os órgãos oficiais fizeram esse acesso que ontem voltou a inundar e fechar de novo o acesso à cidade, né, esse terceiro acesso que foi aberto. Então a gente vive numa situação bem delicada. As famílias que moram aqui na região das ilhas do arquipélago, o bairro chamado Bairro Arquipélago, que é aqui no Guaíba, são 5 ilhas grandes, super povoadas, com mais de 16, 17 mil pessoas que moram ali. Muitas delas vieram para Porto Alegre, né?
para se acomodar em abrigos, virem para abrigos, mas muitos não quiseram sair. Então, nas áreas que ali passa a BR-290, né? Essa imagem é nós levando as quentinhas para as ilhas, né? De barco assim, com remo, até um outro barco que tinha um motor forte para atravessar o rio, que tem uma velocidade e uma força enorme. Então, esse esforço de levar as quentinhas para esse pessoal das ilhas do Guaíba, que subiram para cima da BR para conseguir se alojar ou ficar nos vãos embaixo dos pontes da BR. Então, hoje de manhã a gente também levou muita água, levou roupa quente, porque começou a esfriar aqui no Rio Grande do Sul ontem, hoje está bem frio aqui. Levamos comida para animais, que lá tem muitos animais também que estão ali, né? Uma situação bem difícil ali nas ilhas, da população das Ilhas do Guaíba. Então, um pouco é essa situação que a gente está enfrentando hoje, né? A volta da água alta, né? Da cheia no Rio Taquari, a volta do aumento aqui para Porto Alegre, né? Então, é uma situação bem delicada. Muitos bairros de Porto Alegre ainda não têm água. Aqui na minha casa mesmo não tem água já há mais de semana. E é uma situação muito, muito complexa que nós estamos vivendo e enfrentando nesse momento no Rio Grande do Sul. Sem falar no Rio Taquari, na região do Taquari, né? Que lá, com a baixa do rio, no final da semana passada, as famílias que ainda têm casa voltaram para suas casas para limpar, e na sexta, no sábado, no domingo, a água entrou de novo, e é um desalento lá naquela região. Então, 2 cheias seguidas, assim, é muito dolorido para a população, muito dolorido. Alexânia, é importante isso que você relata, porque assim, alimentação que vocês garantem para as pessoas em abrigos, desalojadas, mas também para as pessoas que estão sem água, sem energia elétrica, sem poder, inclusive, cozinhar, né? Então, assim, é levar também essa alimentação para as pessoas que estão ilhadas, sem poder sair de casa de alguma maneira. Sabe que na semana passada a gente conversou com o pessoal do MST? E eles relataram o pavor das pessoas, o temor das pessoas, de muita gente, de voltar para assentamentos que já tinham sido afetados, inclusive no ano passado, né? E agora voltaram a ser afetados, e essas pessoas não querem voltar para esses lugares, né? E eu acho que isso deve acontecer com, por exemplo, como você comentou, os moradores da ilha, né? Que também já passaram por isso no final do ano passado, agora voltam também a passar por uma situação como essa trágica nesse momento. O que As ilhas, principalmente, enfrentaram no ano passado, em setembro e novembro, né, que a gente acompanhou, levou muita cesta básica lá para eles, né, fez todo esse esforço. É difícil, mas tem muitas famílias que não querem sair de lá, porque tem um apego, tem uma cultura, são pescadores, né, que vivem ali nessas ilhas, e imaginam que vir para abrigos em Porto Alegre é difícil, é pior. E quando a gente passa nas pontes que dão acesso às ilhas, aqui entre a capital, né, e as ilhas, são muitas famílias que estão em carros, estão em caminhões, assim, estão em barracas montadas na beira da estrada, em cima dos viadutos, nas partes altas, morando, trouxeram seus animais, né, muitos cães por ali, né. Então, é uma situação dramática e que a gente tem ouvido dos hidrólogos, dos entendidos, que é muito demorado a baixa da água, né? Principalmente com esse repique que aconteceu com a nova cheia. Então, foram 4 grandes cheias nessa região desde 2020. 2020 foi uma grande, né? 2023 foi em setembro e foi em novembro. E agora, 5 na verdade, e agora em 2024, em questão de uma semana, 2 grandes cheias. Né? Então, são questões assim super complexas que a gente está no momento emergencial agora, ainda de salvamento, ainda de cuidado com as pessoas que estão em situação super de vulnerabilidade, mas uma grande preocupação do MAB é a reconstrução, é o pós, porque não existem mais casas em muitos bairros. Nós do MAB, desde setembro, quando chegamos no Vale do Taquari para a organização das famílias posteriormente à enchente, que nós chegamos ali com as cozinhas solidárias,
Ali no bairro chamado Passo Estrela, no município de Cruzeiro do Sul, nós tínhamos em torno de 200 famílias organizadas em 7 grupos do MAB, né? Grupos de famílias, que a gente se organiza dessa forma. Nessa comunidade não existem mais casas. Não existem mais casas. Foi totalmente varrido. Não existem nem os escombros. Só existe a base onde estavam as casas. As pessoas quase não conseguem localizar onde moravam. Então, é uma situação de reconstrução de cidades. E não adianta reconstruir nessas mesmas localidades, né? Vai ter que ser feito um trabalho intenso de construção de cidades, de bairros inteiros em regiões altas, que a enchente, que novos cheias não levem. Sem falar aqui na região metropolitana, que estima-se meses de alagamento nas cidades de Canoas, mesmo aqui no centro de Porto Alegre, e essas casas todas apodrecem, né? Não há quem resista nessa umidade embaixo da água tanto tempo. Então, a nossa preocupação nesse momento é isso, né? É a questão da comida, é muito importante, é necessário isso, mapear focos ainda que estão com essa vulnerabilidade de acesso à comida, mas a preocupação também ela tem que ser posterior, com o apoio do Estado brasileiro, nos órgãos federais, estaduais e municipais, né? O Estado ele tem que ter esse compromisso muito fiel com a população de reconstrução. A Alexânia pontua os vários desafios, né, que se colocam agora a curto, médio e a longo prazo também. Vânia, eu queria que você falasse um pouquinho sobre o papel do Fundo Brasil numa situação emergencial como essa, inclusive esse apoio ao MAB nesse momento. Seja bem-vinda. Chegou, pode falar. Chegou? Ótimo, obrigada. Bom, o Fundo Brasil é uma organização que ele nasceu com esse propósito, né, de apoiar organizações que estão no campo. Ele faz isso de várias formas. E, obviamente, nenhuma situação emergencial, né, quando a gente tem um parceiro como o MAB atuando na região, nada mais coerente do que a gente apoiar, né, essa organização. Então, o Fundo Brasil já faz alguns apoios, mas, obviamente, em uma situação emergencial, a gente consegue também, né, em alguns casos, fazer isso. A gente recebeu esse contato do MAB, que, como eu disse, né, parceiro antigo do Fundo Brasil, recebeu esse contato, essa informação da emergência, então a gente se mobilizou para que, de fato, poder contribuir com o conhecimento que o Fundo Brasil tem, que é de captação de recursos, né, de ajudar a mobilizar os recursos para iniciativas de direitos humanos. A gente já fez isso em outros momentos, né? O Fundo Brasil está sempre muito atento às necessidades, né, das organizações que estão trabalhando pela promoção de direitos. Então, a gente teve, por exemplo, né, na época da emergência do Covid, a gente apoiou povos indígenas na Amazônia, naquela necessidade, né, de alimentos, oxigênios e tudo mais. A gente apoiou a Coalizão Negra por Direitos naquela campanha contra a fome, enfim, onde havia uma emergência muito grande. Recentemente, a gente promoveu uma campanha por conta da seca no Amazonas, né? No final do ano passado, a gente teve toda essa situação. Então, o Fundo Brasil está sempre muito envolvido. E aí, com essa solicitação do MAB, então, a gente resolveu entrar junto e fazer uma grande campanha, usar os canais, os espaços que o Fundo tem, para, de fato, mobilizar, né? Está todo mundo querendo ajudar, está todo mundo procurando formas de ajudar, e você ter uma organização comprometida, que está lá no campo, que entende a necessidade, né, como a Alexânia falou, entende o que está acontecendo, a necessidade no momento, é muito mais coerente, porque a gente tem certeza, né, não só nós, Fundo Brasil, mas todo mundo que quer ajudar tem a certeza que está chegando no lugar certo, que o apoio está chegando no formato correto, porque quem está lá no campo está vendo a necessidade do momento, está vendo, né, que tipo de apoio que precisa, e aí pode, então, dar essa ajuda para a população ali, nessa situação. Perfeito. Aliás, a forma para doação é através do site do fundobrasil.org.br, é isso, né, Vânia? É isso mesmo. A gente tem lá no site do Fundo um banner bem grandão,
falando justamente dessa campanha de apoio, as pessoas podem entrar, podem fazer essa doação, né? Como eu falei, o Fundo Brasil já tem uma estrutura de captação, então, às vezes a pessoa quer doar, mas não tem condições de fazer o Pix naquele momento, tem lá a doação para fazer por cartão, por boleto, por Pix também, enfim, para garantir que ela possa ter a facilidade de fazer a doação nesse momento e com a garantia de que ela vai chegar. Essa doação vai chegar para quem precisa. O Fundo Brasil está repassando 100% das doações recebidas, então todo o valor está sendo repassado diretamente para o MAB, que é essa organização que está na ponta aí, como a gente viu, inclusive em imagens, né, fazendo a diferença. É isso, você citou, né, o Fundo Brasil é confiável, então, assim, se você está procurando ajudar de alguma forma, ajude através do fundobrasil.org.br, que você ajuda ali na ponta o MAB, o Movimento dos Atingidos por Barragens. Então, entre aqui no site fundobrasil.org.br, está na tela, tem muita gente querendo ajudar e muita gente caindo em golpes, porque tem gente se aproveitando dessa situação, como pontuou inclusive o Silvio, tem sempre os aproveitadores, os especuladores em relação a essa situação, então assim, procure por onde você pode ajudar e qual é a melhor forma de auxiliar, e aqui vai a nossa dica então, fundobrasil.org.br, tá bom? Vânia, Alexânia, parabéns pelo trabalho de vocês, quero agradecer demais a participação aqui no Bom para Todos, e a gente segue em contato, viu? Um abraço, até uma próxima. Obrigada. Obrigada.